boa tarde a todos. Um abraço do professor Bruno. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre hoje expressões algébricas, tá certo? Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu vou pedir a vocês o seguinte: você pega seu caderno, pega sua caneta, pega seu lápis e comece a fazer as anotações, tá certo? Quando a gente faz a anotação, gente, fica mais fácil quando a gente for resolver a atividade, que é onde eu tenho de pesquisar para não precisar voltar para o vídeo novamente, tá certo? Então esse nosso vídeo aqui ele vai ter algumas anotações, copia como tivesse na sala de aula, lá, faz lá cabeçalho, copia o conteúdo, a página e faz as anotações necessárias para quando a gente for fazer a atividade, tá certo? Abraço, professor Bruno. Gente, a gente vai começar hoje, tá certo? O conteúdo da página 96, que fala sobre expressões algébricas, tá bom? Página 96, 97, presta atenção nesse conteúdo. Essa introdução é muito importante para o decorrer do nosso capítulo, tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó. Expressões algébricas, página 97, 96, 97. Primeira coisa que a gente vai ter que ver, o que é uma expressão algébrica, tá certo? O que é uma expressão algébrica? Então, o conceito diz assim, ó. É uma expressão matemática formada por números e letras, ou somente letras, tá certo? Os números a gente já conhece, né? E professor, quais são as letras? Letras do nosso alfabeto, tá certo? Que a gente vai chamar essas letras, gente, de incógnita ou valor desconhecido, uma coisa que eu vou descobrir, tá certo? Que eu vou descobrir. Vamos lá, eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu trouxe lá, ó, 4x mais 2y, né, ó. Aqui eu tenho um número e o x aqui é minha incógnita, né? É o valor desconhecido que eu tenho que descobrir, tá bom? Nesse outro exemplo aqui eu tenho 16z. A 16z tem o meu número, né? Que é 16 e tem uma letra z como a letra, né? O valor desconhecido que eu vou descobrir, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho 3b, né? Dividido por 2, né? Professor, pode ser infração? Com certeza pode ser infração, tá certo? Vamos lá passar para o nosso próximo. Agora a gente vai ver os termos algébricos, tá certo? Os termos algébricos a gente vai ter os coeficientes numéricos, que são os números, que eu vou chamar aí lá, eu posso botar a sigla CN, coeficiente numérico, que são os números, ok? E eu tenho a parte literal, que eu posso chamar ela de PL para facilitar a nossa vida, tá bom? Na hora de escrever, não precisa escrever a palavra toda. Lembra uma coisa, coeficiente numérico são os números, a parte literal são as letras, incluindo os expoentes, tá bom? Incluindo os expoentes. Vamos ver o exemplo aqui. Então, antes de a gente ir para cá. Se eu tivesse aqui 3x, né? 3x, y, né? Se eu fosse botar aqui o meu coeficiente numérico, CN, seria quem? Seria o 3. Vou botar o quadrado aqui, esse y, para ficar melhor. E o meu PL, a parte literal, seria quem? X, y ao quadrado. Então, minha parte literal, tanto inclui as letras como os expoentes, tá bom? Vamos lá ver esses exemplos aqui que eu botei para vocês. Vamos lá, para começar, a gente vai separar o CN, coeficiente numérico, e o PL, a parte literal. No caso aqui, o CN, coeficiente numérico, que eu estou vendo, que é o 17, né? Então aqui no caso eu vou colocar o 17. O meu PL, a letra, no caso a letra A, a parte literal, a letra A, beleza? Nesse caso aqui, do mesmo jeito, CN, se eu posso escrever a palavra toda? Pode, com certeza, tá certo? Quem é meu coeficiente numérico? Se eu observar, é negativo, menos 3,5, né? Ó, menos 3,5. Quem é a minha parte literal? As letras. X ao quadrado, y. É assim, x ao quadrado, y. Beleza? Esse outro exemplo aqui. Professor, aqui tu tem A ao cubo, B ao cubo e C elevado à quarta potência. Não tem coeficiente numérico. Sim, tem. Na frente aqui vai ter 1, tá certo? Então, quando não tiver nada, você coloca 1, né? Então, 1, coeficiente numérico seria 1. E a parte do PL seria A ao cubo, B elevado à terceira potência, C elevado à quarta potência. Tá bom? E no nosso último exemplo lá, a gente vai observar aqui do mesmo jeito. Professor, não tem nada aqui no meu coeficiente numérico. O que é que eu vou fazer? Observa, não tem nada. Mas é negativo, né? Acabei de falar aqui que eu coloco um 1. Por isso que no coeficiente numérico aqui não tinha nada, eu coloquei 1. Mas no caso aqui é negativo. Então eu tenho que colocar menos 1, porque é negativo, não é isso? Menos 1 o quê? Menos 1 meio, né? Menos 1 meio, tá bom? Menos 1 meio, ok?
Se eu observar aqui, ó, menos 1 meio. Por que menos 1 meio? Porque na frente desse A aqui vai ter 1. Então, menos 1 meio. Meu PL, parte literal, só também a letra A. Então, ficaria desse jeito. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte. A gente vai agora passar para o nosso próximo tópico, beleza? No próximo exemplo a gente vai ver como é que a gente dá algumas palavras que vai aparecer dentro da expressão algébrica, tá certo? Aí eu tenho aqui as operações, né? Eu usei as 4 operações, tá certo? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E a gente vai ver algumas palavras que é bastante usada, não é? Vamos lá, na adição, tá certo? Na adição, a gente vai ver muita palavra mais, adicionado, mais que, acrescido de, a soma. Vamos ver um exemplo aqui, ó. X mais quem? X mais 8, né? Tá certo? X adicionado de 8, não é assim? Ok? Alguns exemplos que a gente vai ver, tá certo? Eu posso ver a soma, né, de x mais 8, a soma de um número mais 8, tá certo? A subtração, né, a gente vai ver subtraindo, menos, a diferença, diminuído de, né? Vamos lá ver um exemplo. Aqui eu tenho, ó, y menos 10, ó, y menos 10. Né? Então, y subtraído de 10, né? Outro exemplo, não é assim? Ok? Na multiplicação aqui, a gente tem multiplicado, produto ou vezes, né? 3 multiplicado por x, né? 3 vezes o x, né? 3 vezes o x, gente, vocês sabem que 3 vezes o x vai ficar 3x, né? 3x. Por quê? Por que você não botou outro x aqui no sinal de multiplicação? Porque é para confundir o x com o sinal de multiplicação, né? Ou a divisão a gente vai chamar de quociente, dividido ou de razão. Não é assim? 12 dividido por b. Lembra que eu posso também dizer, fazer também, 12 dividido por b, pode ser uma fração assim, né? Ó. Ok? A gente vai ver os exemplos agora que fica muito mais fácil. Agora a gente vai transformar essas expressões algébricas aos valores correspondentes. Vamos lá, aqui eu tenho um triplo. Triplo de quem? Triplo é um 3. Triplo de um número. Que número? Eu não sei. É uma variável, valor desconhecido. Então eu posso chamar isso, né? O triplo 3 vezes, né? 3 vezes o número, 3 vezes x. Né? 3 vezes o x. Posso botar outra letra, professor? Você fica à vontade, tá bom? No segundo exemplo, eu tenho a soma de um número com 4. Então, eu vou ter a soma de um número. Que número? Eu não sei. Então, eu posso usar um x ou um y. Vou usar um y. Com quem? Com 4. A soma de um número, que eu não sei, com 4. Esse é um exemplo bem prático. Agora eu tenho, ó, a metade de um número. A metade de um número. Metade, eu vou botar um 2 aqui. A metade, meio, né? Que número? Não sei. Posso usar qualquer letra. Posso usar um x aqui, ó. A metade de um número. A metade. Nesse exemplo aqui eu tenho lá, vamos fazer a letra primeiro. O triplo de um número acrescido da metade do mesmo número. Então nesse caso aqui o triplo de um número. 3. 3 vezes quem? Um número. Eu vou botar x. 3 vezes o x. Acrescido. Quando eu vejo a palavra acrescido, eu sei que eu tenho um sinalzinho de mais. Da metade do mesmo número. Vou usar o mesmo que número? Também não sei. Vou botar x. Como é que eu escrevo metade? Eu acabei de fazer aqui, ó. X sobre 2. Né? Então, o triplo de um número acrescido da sua metade. Professor, aqui 3 vezes x é 3x mais x sobre 2. O triplo de um número acrescido da sua metade. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai ver, tá certo? A gente vai ver a simplificação de expressões algébricas da página 100. Os conceitos, eu quero que você pause o vídeo e copie, tá certo? Copie isso daqui, gente, é muito importante fazer isso copie. Diz assim, ó. Para adicionar termos algébricos que possuem a mesma parte literal, ó, a mesma parte literal, as letras, devemos que adicionar os coeficientes, quem? Os números, e conservar o que é? Repetir a parte literal. Vamos para a prática. Vamos supor que nesse caso aqui eu tenho uma adição, né, de 2A mais 7A, que eu acabei de ler. Eu vou somar os números, os coeficientes, né, aqui no caso eu tenho adição, ó, 2 mais 7, eu tenho 9, e vou repetir, né, vou conservar a parte literal, que no caso eu tenho A. Beleza? Eu tenho A. Então a resposta aqui seria 9A. Nesse caso aqui, se eu observar, a primeira coisa que eu tenho que observar, gente, a primeira coisa que eu tenho que ter atenção. As partes literais, elas têm que ser iguais. Então eu posso só adicionar
eu vou subtrair B com B, né? A com A, Y com Y, X com X. Então, nesse caso, observando isso daqui, ó, né? Todos os termos aqui, né? Eles são B. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer o quê? Eu posso juntar tudo, né? Ó, 4 mais 5, eu tenho 9. E 9 menos 6, eu tenho 3. 3 quem? Vou conservar a parte literal. 3B, né? 3B, ok? Nesse caso aqui, nesse último exemplo aqui, nesse penúltimo exemplo, aliás, a gente tem que observar o seguinte, né? Observa aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Eu tenho lá, ó. Eu tenho aqui, ó. 4x mais 3x mais 6y menos 10y. Olha que interessante, eu acabei de dizer para vocês que a gente vai ter que, no caso, adicionar, né? Fazer a adição das partes, né? Literais, né? Semelhantes, as que são iguais. Né? Eu tenho que observar isso. Não tenho como somar x mais y. Não tenho como somar x mais y. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer o quê? Ó? Né? Eu vou somar x com x, as partes literais iguais. No caso aqui, eu tenho y e tenho y. Né? Assim, y e y. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer, ó. 4 mais 3, eu tenho 7. Vou conservar a parte literal que se repete aqui, que no caso é o x. Né? Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui, ó, 6y menos 10y. O que é que eu vou fazer? Vou repetir o sinal aqui, ó, né, de menos, né? Ó, ok? E vou subtrair. Sinal do maior, eu vou subtrair 10 menos 6. Eu tenho 4y. Lembra? O professor termina aqui? Sim. Por quê? Porque as partes literais, elas são diferentes. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho o y, tá certo? A gente vai para o nosso último exemplo. Ok, gente, nesse último exemplo que a gente trouxe para vocês, eu quero que vocês observem o seguinte, que a gente tem uma fração, tá certo? Com denominadores diferentes, então eu vou ter que tirar um IMC, mas de cara eu tenho que gravar esse textozinho aqui que eu escrevi na lousa, né? Eu vou adicionar as partes literais, né? Somente vou somar quem tiver a parte literal igual, não é assim? Então nesse caso aqui eu tenho, na fração do denominador aqui, eu tenho dois números primos, não preciso, né, fazer a fatoração lá, porque a gente já aprendeu que tem dois números primos, eu vou multiplicar um pelo outro. 2 vezes 5, eu tenho 10. É assim? E vou fazer, né? Faço a fração normal. 10 dividido por 2, eu tenho 5. E 5 vezes 3, eu tenho 15. 15, e vou conservar, né, o x, 15x. Mais, nesse caso aqui, eu tenho 10 dividido para 5, eu tenho 2. E 2 vezes x, eu tenho 2x mais 4. Por que você não vai fazer com 4? Isso aqui, isso não tem a mesma parte literal. Posteriormente a gente vai ver e a gente pode também tirar o IMC com 4, né? Trazendo para cá, gente, observe, eu tenho lá 15 mais 2, eu tenho 17x, né? 17x sobre 10, mais quem? Mais o 4, tá certo? Mais o 4. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vai me tirar dúvida e pergunta lá no professor.